tentar ser o mais breve possível, porque nós temos muita coisa para conversar. Mas antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes. André, você pode pegar minha noite, por favor, e a Bíblia? Por favor. Todos que estão aqui, eu sei que no sábado chuvoso a gente podia estar fazendo tanta coisa, talvez jogando boliche, assistindo Avatar, fazendo um monte de coisa legal, mas vocês estão aqui, que não deixa de ser legal, né? Mas vocês estão aqui e eu entendo que vocês estarem aqui é um sinal de quero saber aquilo que Deus está querendo fazer por meio da nossa vida. Eu quero saber o que Deus quer fazer nessa comunidade e quero saber se eu sou chamado por Deus a ser parte disso. Então, eu quero agradecer de coração todos que estão aqui nessa noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 26. O texto da criação diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Esse é um texto que a gente conta para as nossas crianças, nossos filhos, de como Deus formou o homem, de como Deus, em seu poder, formou o homem do pó da terra e deu para ele um mandato, uma missão, algo que ele deveria fazer. E, por incrível que pareça, né, graças a Deus, pela sua soberania, pela criatividade, nosso nome é Imago Dei, criados à imagem de Deus, que tem muito a ver com esse texto que nós acabamos de ler, de que Deus nos formou à sua imagem para alguma coisa. E essa noite da visão, esse evento, irmãos, o objetivo dele aqui é nós comunicarmos aquilo que nós entendemos da parte de Deus como o que Deus deseja que nós venhamos fazer e ser como igreja na cidade de Varginha. O texto deixa claro no versículo 28 que Deus ele abençoa o homem ali no versículo 27, ele cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, ele abençoa o homem e ele dá uma ordem: olha, vocês frutifiquem e multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-a, governem a terra. Existe um mandato de cultivar aqui, de administrar algo que Deus criou e formou para o homem. E eu acho muito belo que a nossa identidade, sendo Imago Dei, também abrace essa realidade de um mandato de Deus para com a nossa igreja, onde nós estamos inseridos. Existia um mandato para Adão e Eva de que eles cultivassem a terra, trabalhassem na terra que o Senhor tinha plantado eles, para que eles dominassem aquele lugar, sendo eles uma referência, uma referência de mediação, de apontamento para a realidade do Criador. Graças a Deus que Jesus é esse Adão perfeito, porque o homem, por conta do pecado, ele falha nessa missão. Mas Jesus, sendo o segundo Adão, ele cumpre essa missão. Mas não somente cumpre essa missão, nos leva a ser conectados com Deus novamente, mas também, por ele ser o segundo Adão, e nós estarmos inseridos em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, unidos a ele, nós temos a missão de Jesus, que é cultivar aquilo que o Senhor determinou para a criação. Então, nessa noite, eu queria muito que você entendesse, nós temos uma missão como igreja em Varginha. Nós temos um mandato, nós temos uma necessidade de consciência disso urgente, para que nós venhamos nos mover segundo a vontade de Deus nessa cidade. Não segundo a moda de igrejas, não segundo as estratégias humanas, não segundo o que a gente pode copiar da igreja que está dando certo, mas aquilo que Deus nos chamou para ser como igreja nessa cidade. E, meus irmãos, Deus ele está formando essa comunidade segundo a sua ótica, segundo o seu desejo. Porque nós não somos uma denominação para ter um bom nome, para que se emplaque muito rápido na cidade, a gente consiga crescer. Nós não temos recurso suficiente, mas nós temos Deus. Um Deus que nos chamou,
um Deus que nos deu uma missão. E nessa noite eu queria justamente engajar você, a chamar você a se engajar com a gente nesse sentido. Eu, sendo parte da Imagodei, eu tenho uma missão. Eu tenho algo que Deus pede para mim. Eu preciso dominar, eu preciso fazer o reino de Deus conhecido nessa cidade. Eu preciso apontar para a realidade de Deus em todos os aspectos, em todas as áreas, em tudo que eu faço nessa cidade. E, meus irmãos, nós vamos começar, a partir do momento que nós entendermos isso, e sermos intencionais em vivermos segundo a missão de Deus para nós, nessa cidade, nós vamos começar a ver o céu tocando nessa cidade. Nós vamos ver pessoas começarem a terem questionamentos sinceros a respeito de Deus e conhecer a Deus de maneira intencional. Essa noite da visão, ela é muito feita em muitas igrejas nos Estados Unidos, muitas igrejas batistas, que tem como esse cunho mostrar o planejamento da igreja nos próximos anos. Mas tem uma igreja, a Igreja Batista de Somerville, se não me engano, o nome da cidade, que é uma igreja que está inserida num contexto muito peculiar de órfãos na sua cidade. E essa igreja, ela começou a trabalhar com discipulado e também com intencionalidade de que nós estamos plantados nessa cidade, nessa região, para sermos uma resposta a essa cidade do reino de Deus. E um dia, um casal, eles foram para assistência social, para a fila resolver aquele processo de papelada de adoção. E assistente social faz aquelas perguntas, né? Você faz aquela investigação toda e pergunta por que você quer adotar uma criança. E aí esse casal, por conta dessa cultura de discipulado, de formação dessa igreja local, dessa igreja batista, eles foram muito intencionais em discipular as pessoas. Nós precisamos ser Jesus para essa cidade, a resposta de Deus para essa cidade. E quando eles foram questionados, por que vocês querem adotar uma criança? Eles respondem, com muito medo, porque vai ser uma resposta religiosa, mas eles respondem com ousadia, nós queremos adotar uma criança porque Deus nos adotou. E aí a assistente social olhou e falou assim, já sei que vocês são da Igreja Batista de Somerville, né? Porque só lá acontece esse tipo de coisa, só lá esse tipo de gente tem esse tipo de resposta. E o meu intuito aqui, meus irmãos, não é só trazer uma institucionalização para a nossa igreja, mas trazer esse sentido. Aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós vamos nos comprometer em viver como igreja a partir de hoje, deve refletir na cidade. E o testemunho de Jesus, o bom testemunho de Jesus, deve ser conhecido pelo estilo de vida que nós vamos viver daqui para frente. Então essa noite é uma noite também de um marco para a nossa história como igreja. E eu queria passar alguns slides. Antes dos slides, a gente fez um vídeo, nós tivemos um time, que é conhecido como time da visão pelo nosso trabalho aqui, que foi selecionar algumas pessoas da nossa igreja, pessoas tanto dos tempos antigos, dos membros fundadores, como também pessoas que chegaram recentemente nesse último ano, pessoas que são da liderança, outras pessoas que não são, pessoas que estão na formação ministerial do presbitério. Nós juntamos essas pessoas e nós tivemos 7 encontros, foram aos sábados, foram 7 dias, né, de trabalho, em que a gente chegava aqui na igreja às 9 da manhã, e ia embora às 5 da tarde, trabalhando a respeito desse processo de enquadramento, levantamento da nossa realidade como igreja, a nossa identidade, qual é a nossa missão, quais são os nossos valores, qual é a visão que Deus tem para a Imagodei, o que nós estamos aqui fazendo aqui nessa cidade, para que Deus nos plantou aqui. Então eu queria agradecer, eu queria só apresentar aqui, quem é do time da visão que está aqui, por favor, vem aqui na frente para a igreja conhecer vocês, rapidão. Todo mundo que é do time da visão está aqui. Essa é a turma que trabalhou esses 7 sábados. Compramos marmitex, compramos papel, fizemos um monte de coisa. Se você entrar ali na salinha, a antiga salinha do Porrete, que será a salinha dos adolescentes, você vai ver uma loucura de papel, que aquilo é a extração da minha mente para algo que fosse tangível. E essa galera toda aqui, está faltando aqui só a Mari, né? Trabalhou incansavelmente para que isso acontecesse. Então, o Thiago também, é verdade.
Então eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para eles. Vocês vão ver o serviço deles. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida deles, pelo cuidado de Deus em ter dado cada um deles para a nossa comunidade e o trabalho de vocês, irmãos. Hoje é dia de nós apresentarmos aquilo que nós fizemos e eu oro para que o Senhor faça. E só Ele pode fazer, porque a gente não vai poder. Nós estamos dependendo dEle. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Tem aqui na cadeira de vocês um flyerzinho. Todo mundo está com flyer na mão? Tem alguém que não tem flyer na mão? Se puder, Brunão, entregar ali para o Ivan e para o Cadu. Esse flyer não joga fora, não rasga, por favor. Né? Isso aí foi caro, né? Dá valor para aquilo que a gente fez. Mas guarde isso, ore por isso, para que isso seja uma realidade para a nossa igreja. E que isso seja mais do que papel. Amém? Queria colocar um vídeo para vocês verem todo o processo, os comentários do pessoal, como foi o nosso trabalho nesses 7 dias aqui, tá bom? A visão não é apenas saber para onde ir, mas entender por que estamos indo e para quem estamos indo. A gente passa um período legal aqui construindo a visão da igreja, coletivamente. Corresponder à missão de Deus e olhar para onde Deus está nos levando é algo que para mim foi muito especial. A gente viu o cuidado de Deus com cada pessoa que participou desse processo. A gente viu o quão importante é a pluralidade de pensamentos e de pessoas para que a gente consiga se afiar e consiga chegar num resultado que agrade o coração de Deus. Ter saído com direção, com visão assim do que é a missão, nossa, foi com um coração muito grato mesmo a Deus. E agora a gente tem um trabalho a fazer. Foi um momento muito especial, acredito que para a história da Imagodei. Nesse tempo foi nítido ver a mão do Senhor em tudo isso, foi nítido ver a gente se submetendo à vontade dele. Tem toda essa papelada aqui nessa sala que parece muito com a minha cabeça, o que está acontecendo dentro da minha cabeça. Foi algo que a gente trouxe para fora, oramos. Nesse time de foi um presente para mim. Eu percebi que andar sem um rumo, sem uma direção, não é a vontade de Deus. E eu acredito que isso é a mão do Senhor sobre nós, sabe? A Bíblia vai dizer como uma promessa de Deus formando um povo para si, e a promessa do Senhor é que Ele habitaria no meio desse povo com o seu espírito e com a sua voz. Então eu acredito que essa multidão de conselhos pôde manifestar a voz do Senhor, sabe? Foi maravilhoso ver como o Senhor fala através de nós e como Ele molda a forma como Ele quer que a gente seja igreja. Bom, participar de todo o processo, a gente conseguiu ver o Senhor, em primeiro lugar. E segundo, a gente vê maturidade espiritual na Imagodei se desenvolvendo no Senhor também. O mais importante, a gente não vê homens desenvolvendo, não vê métodos, mas vê o Senhor edificando a sua igreja e construindo algo para a Varginha. Foi muito legal ver pessoas de contextos diferentes, com histórias diferentes, pensamentos diferentes, se unindo em prol disso. E no final, com todas as opiniões e ideias diferentes, nas votações, nós chegávamos num consenso e era muito especial ver todo mundo muito feliz com o resultado final. Então a gente soube entender e ouvir, discernir e orar sobre o que o Senhor sonha e que o Senhor planeja para a igreja dele. Então isso foi realmente muito especial. Muitas horas, muitas discussões, conversas, alinhamento, para entendermos o que nós somos como igreja aqui nessa cidade. Nós não estamos aqui para elevar o nome de um líder, o nome de um pastor, nem tampouco a placa da igreja, mas o reino de Deus na cidade. Que é importante, né, para a questão da identidade da igreja, né? Uma igreja com consistência forte, identificada nos propósitos, na visão, ela cresce, né? Ela faz com que os seus membros tenham conhecimento de onde ela começou e para onde que ela quer chegar. A gente pôde ver que foi algo muito sério tratado ali, foi todo mundo ali com muita responsabilidade, com muito temor, com muito zelo, e
foi muito bom. Vemos como a gente evoluiu em todo esse processo e até onde a gente chegou. Eu tô muito alegre, eu tô com muita expectativa pro que nós, como Imagodei, vamos viver. E eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê coragem. E realmente foi muito especial mesmo ver tudo isso aqui nascer. Deus estendeu sua graça sobre nós, trabalhando juntos, não só de maneira independente, mas sempre pensando no outro, no próximo, nos nossos irmãos, nos irmãos que não conhecemos ainda, esperamos ter aqui na Imagodei junto conosco, e preparando a casa do Senhor para poder recebê-lo da melhor forma, esses irmãos. Desenvolver todo esse trabalho requeriu da gente tanto uma dedicação de tempo, mas principalmente de discernimento espiritual, para entender aquilo que Deus nos chamou para ser na cidade de Varginha, onde nós estamos localizados, no bairro, na região, entendendo também todos os desafios missionais dessa realidade. E agora a gente caminha, né, com esperança e confiando no que vamos, né, chegar a nós. Eu te desafio a engajar conosco, sabe? Essa é, de fato, a visão do Senhor para nossa igreja. Então, que nós possamos, como comunidade, nos engajarmos em prol disso, em prol desses objetivos, caminharmos juntos, em unidade para o propósito do Senhor para nós. Eu oro para que isso não somente seja uma declaração num papel ou num recurso gráfico que a gente possa ter dentro da nossa comunidade, mas uma chama que arde e impulsiona a gente a corresponder àquilo que Deus está nos chamando como igreja. O objetivo da gente estar aqui é responder essa pergunta. Para onde Deus está nos levando? Em maio de 2025, eu tive algumas conversas com alguns pastores, amigos, conselheiros, que me fizeram essa pergunta. Ramon, qual que é o futuro da Imagodei? E eu prontamente respondi, só Deus sabe. Que é uma verdade. Mas, dado a minha deficiência cognitiva do TDAH, de que não consegue necessariamente pensar muito longe, o medo de pensar a igreja e fazer da igreja um lugar que não seja igreja, o temor misturado com a inexperiência e também com um falso zelo, levou eu a não querer ficar pensando muito igreja, por muito tempo. Eu achava que essa ideia de planejar a igreja era coisa de gente mercenária que está querendo transformar a igreja em empresa. Só que nós aprendemos em Tiago no ano passado, e nós vemos nas escrituras que planejar o futuro é prudência e sabedoria. É prudência e sabedoria, mesmo que talvez a gente não tenha isso certo, a Bíblia nos garante e nos chama a sermos prudentes e pensarmos no nosso futuro. Então, em maio do ano passado, eu conversei com o pai do Jordão, que está aqui, e ele fez essa pergunta, você precisa de uma visão, cara. E ele respondeu, você precisa saber o que Deus quer da igreja de vocês. E eu participei de alguns treinamentos esse ano. Em maio foi, logo depois da conversa com o pai de Jordão, eu fui para um treinamento em São José dos Campos, da Igreja Trindade, em que falou-se um pouco de planejamento e foi dito assim, pastor sênior, pastor titular, é sua responsabilidade elaborar isso. É sua responsabilidade encabeçar esse processo de visão da igreja. Em setembro, nós estivemos também na nossa conferência de avaliação da Atos 29, que a nossa igreja está nesse processo de entrar na rede da Atos 29. E foi essa pergunta que eles fizeram. Você sabe para onde Deus está levando a sua igreja? Porque se você não sabe, você precisa parar tudo agora e começar a buscar de Deus, orar e entender do Senhor como você vai desenvolver uma filosofia de ministério, os próximos passos que vocês vão dar como igreja. E, bom, de setembro para cá, meus irmãos, eu tenho me aplicado em leituras, aconselhamentos, oração. Em dezembro, eu estive em um seminário em Curitiba, com um pessoal que era da rede Converge, uma rede voltada para a plantação de igrejas do sul do Brasil. Mas, graças a Deus, pela misericórdia dele, pelos contatos, Deus me colocou lá no meio, eu e o Andrezão. E a gente esteve, foram
3 dias imersos nesse processo que vocês vão conhecer agora. Está até ilustrado com esses pequenos símbolos aqui embaixo, que é a metodologia da Auxano, que é uma consultora para igrejas nos Estados Unidos, de planejamento estratégico, clareza de visão. E foi providencial do Senhor, meus irmãos, porque eu sou um cara muito sistêmico. Se não funciona, se não tem um sistema para eu seguir, eu fico bagunçado. E aí, ter aprendido isso e ter trazido para a nossa igreja foi algo que foi muito importante para a gente chegar e ter hoje, no dia 7 de fevereiro, a resposta para essa pergunta. Para onde Deus está nos levando? Foi um período de oração, não foi uma coisa automática, não foi algo natural de mim mesmo, porque eu particularmente tenho, como eu falei, muitas dificuldades por conta disso. Mas o Senhor, na sua misericórdia, me deu sabedoria, me deu as ferramentas e me deu pessoas que pensassem isso junto comigo, que foi o time da visão. E nós, nesse processo, nós começamos a entender um pouco da nossa identidade como igreja, a pensar, a revisitar o que é a Imago-Dei, o que a Imago-Dei está fazendo em Varginha. E dentro desse processo, nós tivemos várias dinâmicas, várias perguntas a serem respondidas, e ele foi dividido em 2 fases. A primeira fase é a fase de identidade, de conhecer a igreja, de entender o contexto que nós estamos vivendo, o contexto da igreja local, o contexto da cidade que nós estamos inseridos e os desafios que nós temos para depois nós darmos passos de direção, de planejamento da nossa visão, de responder ao chamado de Deus, de entender aquilo que nós fazemos. E aí a primeira coisa que nós vimos e pensamos foi: qual o obstáculo que nós estamos enfrentando para nós não vivermos aquilo que Deus deseja para nós? Irmãos, foram conversas duras, admissões sinceras de pecados, de coisas que nós vivemos como igreja. E isso aqui nos torna muito vulneráveis e até mesmo mexe com os ídolos do nosso coração. Coisas que nós somos apegados, ideias que nós somos apegados, programações que nós somos apegados. E nós olhamos para isso com um lugar de muita sinceridade. Por quê? Dentro do estudo de missiologia, de plantação de igreja, existem 4 coisas comuns que definem a identidade de uma igreja: lugar, programas, pessoas e personalidades. Lugar tem a ver com a geografia que essa igreja está inserida, qual o bairro que ela está, qual o endereço, o prédio, se é um prédio legal, as instalações da igreja. Pessoas, o grupo de pessoas que vai nessa comunidade de fé, quem são as pessoas que frequentam lá, se são meus amigos, são pessoas que têm algo em comum comigo, se existe alguma compatibilidade de grupo de pessoas por classe social. Programas tem a ver com quais programas essa igreja oferece para eu participar. Se tem culto de oração, culto de jovens, culto de crianças, se tem Cavaleiros de Cristo, se tem qualquer tipo de programa que a igreja venha oferecer e faça com que pessoas sejam parte dessa igreja. E personalidade tem a ver com, às vezes, a liderança. Quem é o pastor dessa igreja que eu me identifico com a sua teologia, com a sua pessoa, com o jeito que ele fala, se ele é um cara influencer, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, qual é a personalidade que rege e lidera essa igreja e dá o tipo de identidade que ela carrega. Só que essas 4 coisas, meus irmãos, são coisas problemáticas, porque se nós somos apegados a um pastor, a personalidade do pastor, se o pastor morre, cai em pecado, vai embora, seja lá o que for, se Deus faz alguma coisa e essa pessoa é tirada, essa igreja passa por uma crise de identidade e ministério. Se nós somos uma igreja de programações, por exemplo, todo sábado tem um sábado do churrasco aqui. Quem gostaria de estar numa igreja que todo sábado tem churrasco? Todo mundo. Mas se aí o pastor vira vegano, a gente perde a membresia. Não é verdade? Isso não vai acontecer, fica tranquilo. Pode ser que diminua o ritmo e a quantidade, mas não é saudável que uma igreja seja mantida como sua identidade os programas que ela promove. A igreja da oração, toda igreja deve orar. A igreja de algum programa específico voltado para a cidade que cativa pessoas. Isso não é saudável, não é uma marca de identidade saudável para uma igreja. A mesma coisa com um grupo de pessoas. Se é o grupo do motoclube, todo mundo do motoclube está aqui, aí sei lá, o pastor vai lá e repreende o líder do motoclube,
o motoclube inteiro sai da igreja, a igreja tem um problema. Se for lugar também, a mesma coisa. Se a igreja precisa mudar de espaço, se a igreja muda a estética do seu prédio, as pessoas elas estão apegadas a essas quatro coisas, e são coisas que não são o firme fundamento da igreja. E aí, dentro do nosso conceito, nós chamamos isso de andar de baixo, identidade do andar de baixo, porque faz com que as pessoas paguem a igreja, tenham uma provisão, mas não tenham a visão de futuro daquilo que Deus chamou elas. É uma igreja de manutenção, é uma igreja cíclica de pessoas, e nós estamos aqui como igreja não para ser isso, meus irmãos. Deus nos chamou para algo maior. Deus nos chamou para ser uma igreja relevante, não só no aspecto de quantas pessoas nós temos, mas como nós estamos tocando a cidade de Varginha por meio do poder do Evangelho. Como o Evangelho avança, e para isso, nós precisamos entender a quem nós vamos pregar, como nós vamos pregar, por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo, e isso nós chamamos de o chamado do andar de cima, o chamado específico de Deus para a nossa igreja. E aqui eu quero deixar isso muito claro para você. Nós entendemos qual é o nosso chamado específico como igreja. E não tem problema se talvez aquilo que você tem como expectativa de igreja não corresponder com aquilo que nós entendemos. Nós queremos te deixar livre para, se você falar, cara, eu quero ser a igreja do churrasco todo sábado. Meu irmão, nós queremos que você se sinta livre para você ir para uma igreja que tem churrasco todo sábado e nos avise, por favor, para que a gente apareça pelo menos no churrasco, tá? Mas nós entendemos qual é o chamado específico da nossa comunidade. E talvez o chamado específico não vai ser aquilo que você espera. E está tudo bem. Eu quero deixar isso muito claro. Não precisa achar que essa igreja não está cumprindo com a missão dela. Porque se você for olhar, tem muitas igrejas que não vão fazer aquilo que nós estamos nos propondo a fazer, mas elas são igrejas que abençoam a cidade. São igrejas que nutrem a cidade com o Evangelho. E nós temos que ter essa multiforme graça de Deus para que o Evangelho avance na nossa cidade. E dentro dessa nossa análise, meus irmãos, olhando para essa ideia de 4 coisas, andar de baixo, lugar, pessoas, programas e personalidade, versus aquilo que Deus nos chamou, nós entendemos que, em grupo, detectamos que a nossa igreja passa por um momento de entendimento de identidade, não baseado no chamado de Deus, mas baseado em pessoas que vão a essa igreja e programas que nós temos. Então, nesse dia, quando nós descobrimos isso, nós paramos tudo o que nós estávamos fazendo. Nós paramos para orar e pedir perdão ao Senhor. E pedir, Senhor, que a partir de hoje, o Senhor fale aquilo que o Senhor deseja de nós. E, meus irmãos, esse programa que vocês viram, esses 7 encontros que nós fizemos, que foi apresentado no vídeo, foi assim, recheado, arregalado de oração, de temor do Senhor, de ouvir opiniões, de divergir, como eles falaram, e convergir ao mesmo tempo, de falar assim, a minha opinião não vale se nós não acharmos que isso seja válido para a igreja como um todo. Então, eu quero que vocês entendam que esses próximos slides que nós vamos passar aqui, não foi ideia da minha cabeça, não foi semeadura, manipulação, ou qualquer coisa que você possa imaginar. Foi algo que nós vimos em colegiado, discernimento espiritual, ouvindo a voz do Senhor, sendo sensíveis à voz de Deus. Algumas coisas, como o pastor, já tinha ideia do que poderia ser, mas eu me omiti, eu falei, cara, eu vou ficar quieto, e eu quero ver se Deus vai apontar para esse lugar. E batata, acontecia. Outras coisas, não apontou, então está tudo bem, o Senhor está levando a gente para o lugar que Ele deseja. E onde nós queremos chegar? Para que nós venhamos saber onde nós queremos chegar, nós precisamos definir nosso mandato, a nossa missão, os nossos valores, a estratégia que nós queremos e os resultados ou marcas que nós queremos ver dentro da nossa igreja que estão mostrando que nós estamos cumprindo o chamado de Deus para nós. E é interessante que esse desenho é um quadro, uma moldura com essas 4 coisas, missão, valores, estratégia e marcas. E dentro do quadro ali você pode ver que tem um horizonte desenhado muito bonitinho, que isso será a nossa visão. Isso vai ser a visão que nós vamos ter para os nossos próximos 5 anos. Mas para que haja visão, a gente precisa de algo que faça a moldura dessa visão para nós. E foi esse o nosso trabalho nesse processo. E dentro da metodologia, nós temos o que nós chamamos de conceito de reino, onde nós entendemos a revelação de Deus para nós, o que Deus está fazendo na nossa igreja. E nesse processo,
nós entendemos e buscamos compreender 3 coisas. Qual que são os problemas de contextos locais? Quais são os problemas de contextos locais que nós temos na igreja, por nós estarmos inseridos nesse bairro, nessa cidade, nessa localização, com as pessoas que vivem nessa cidade? O potencial coletivo, aquilo que nossa igreja faz muito bem, aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que é excelente em nós, aquilo que é uma força para o evangelho avançar na nossa cidade. E quais são as paixões pastorais que eu tenho, que é visível não somente pelo que eu falo, mas pelo que os irmãos veem dentro da nossa igreja. Então, esse conceito de reino, nós definimos 3 coisas, 3 paixões, 3 problemas e 3 potências que nós temos e vamos agir nesses próximos passos como igreja. Isso aqui diz respeito à nossa identidade. Nós temos muitas outras coisas melhores, nós temos muitos outros desafios na cidade do que vocês vão ver, mas nós entendemos que Deus nos chamou para ser resposta para esses desafios com base nas nossas forças e nossas paixões. Amém? Então, nesse processo, eu quero que vocês vejam essa frase aqui. A igreja de Magodeia existe para glorificar a Deus e fazer discípulos, impulsionando uma congregação com zelo, temor e devoção. É uma força que nós temos. Nós somos uma igreja que tem o zelo pela presença de Deus, o zelo de sermos temerosos daquilo que Deus deseja. Somos uma igreja da devoção. A criatividade como uma segunda força da nossa igreja. Criatividade no aspecto de mídia, no aspecto de comunicação do evangelho. Como nós fazemos as coisas aqui dentro da nossa igreja. E serviço amoroso, que é uma terceira força que nós temos dentro da nossa igreja. A Imagodei hoje tem mais de 50% de pessoas, membros da nossa comunidade, que servem em algum departamento da nossa igreja. Então, serviço é algo que nós fazemos e é uma força da nossa igreja. Na cidade de Varginha, que vive uma tradição religiosa sem transformação, é um cenário que nós vemos dentro da nossa cidade, de que pessoas são talvez até mesmo católicas ou evangélicas tradicionalmente, mas não vivem a realidade ou expressam essa realidade no seu dia a dia, não testemunham da mudança do evangelho nos seus corações. Escrava da divisão e indiferença fala de um segundo problema de contexto que nós temos na nossa cidade. A cidade que foi conhecida pela 25ª posição em 2022 como a cidade que tem mais divórcios no Brasil. Fala sobre rupturas e relacionamentos superficiais que nós vemos as pessoas viverem dentro da nossa cidade. E aqui eu não estou falando porque eu sou de fora, não. Eu estou vivendo dentro desse contexto hoje. Nós vemos a indiferença, a divisão acontecendo, até mesmo dentro do meio evangélico da nossa cidade, onde igrejas racham e abrem outras igrejas, dando um mau testemunho dentro da nossa cidade. E também doente pela falta de comunidades reais. E aqui não é porque a nossa comunidade é uma comunidade verdadeira. Nós estamos falando de pessoas que estão desconectadas umas das outras, que vivem em um cenário de suicídio, depressão, ansiedade, doenças psicossomáticas, que são severas dentro do nosso contexto nesses últimos anos. O nosso bairro aqui, meus irmãos, vocês devem saber mais do que eu, é um bairro que é marcado por relatos de suicídio de pessoas pulando dos prédios aqui do nosso lado. Então, esses são problemas que nós temos de contextos locais da nossa igreja. E as paixões que nós temos é formação e ensino bíblico, missão e testemunho e cuidado pastoral e relacional. São 3 coisas que esses irmãos entendem que são parte do meu ministério pastoral. Formação e ensino bíblico diz respeito a como nós, como liderança, estamos empenhados em fazer com que aqueles que são parte da nossa comunidade recebam o leite puro espiritual, a nutrição mais forte para que vocês amadureçam no conhecimento de Deus. Missão e testemunho diz respeito a como nós queremos avançar dentro da nossa cidade, testemunhando de Jesus, fazendo com que o reino de Deus avance. E cuidado pastoral e relacional diz respeito à nossa forma de pastorear cada um de vocês, o coração de vocês, nesse sentido. Partindo para esse entendimento, nós fizemos um resumo, entendendo quais são as marcas de história ou versículo emblemático da nossa igreja. Essa frase amplificada é uma melhoria da frase que nós acabamos de ler, eu não vou precisar ler para vocês, mas isso vai estar disponível para vocês depois, para vocês lerem. Nós entendemos que, como princípio bíblico, nossa marca de versículo-chave da nossa igreja é Romanos 8:29 e Efésios 1:12, que diz: os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para o louvor de sua glória.
trazendo um resumo dessa frase que nós acabamos de ler no slide anterior, nós entendemos que nossa igreja, ela existe para glorificar a Deus e fazer discípulos a partir do zelo pelo evangelho vivo e serviço amoroso. E uma coisa que pode expressar em uma palavra, o que a Imagodei nós somos uma igreja do cuidado. Nós somos uma igreja que quer cuidar de pessoas. Partindo dessa ideia, meus irmãos, nós vamos responder as perguntas que fazem parte daquele quadro sobre a visão. A missão tem a ver com o que estamos fazendo, os valores têm a ver com por que nós estamos fazendo, a estratégia, como nós estamos fazendo, e os resultados, quando estamos fazendo ou tendo êxito naquilo que nós estamos fazendo. Então, a partir de hoje, eu quero que você saiba que a missão da Imagodei consiste em imitar a Cristo, servindo e cuidando de pessoas para a glória de Deus. Essa é a minha missão como pastor, essa é a sua missão como parte da nossa igreja local. Imitar a Cristo, servindo e cuidando de pessoas para o louvor da glória de Deus. Isso aqui não é um bom slogan que a gente vai deixar no nosso site, em paredes. Isso aqui é o que nós queremos viver, meus irmãos. Nós queremos imitar a Cristo, servindo e cuidando de pessoas para a glória de Deus na cidade de Varginha. E até onde o Senhor nos plantar. Essa é a nossa missão. Se alguém perguntar para você qual que é a missão da Imagodei, imitar a Cristo, servindo e cuidando de pessoas para a glória de Deus. Essa é a sua missão como igreja de Imagodei. Essa é a minha missão. Eu quero saber, você entende que isso faz parte da sua identidade como igreja? Isso é muito importante para nós, meus irmãos. E aqui, nós vamos para a segunda parte, que é por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Que seriam os nossos valores. E nós entendemos que os nossos valores consistem em 4 valores. O primeiro, centralidade no evangelho, ou didascalia, que tem a ver com o ensino bíblico. Nós demonstramos esse valor pela fidelidade do ensino das Escrituras e uma cultura de comunidade guiada pelas boas novas. Nós queremos que o evangelho não seja somente ouvido e apreciado como, olha que bom sermão, mas nós queremos que o evangelho encontre raízes na nossa igreja. Encontre lugar para fazer com que tudo o que nós estamos fazendo, meus irmãos, seja serviço voluntário, seja ministrando pessoas, seja a partir da cultura do evangelho, aquilo que o evangelho propõe para nós como igreja. Nós estamos até conversando sobre isso no nosso Ministério de Formação Ministerial, sobre o poder do evangelho influenciando a igreja de Jesus. E nós oramos, essa última quinta-feira nós tivemos um tempo de oração justamente pedindo isso, Senhor, renova a Imagodei pelo evangelho. Não por outras coisas. Aviva a sua igreja a partir do evangelho. Que as nossas relações sejam guiadas a partir do ensino do evangelho e o evangelho não seja uma boa mensagem, mas uma coisa que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, a centralidade do evangelho é um dos valores que nós temos. Koinonia, comunhão, é outro valor que não tem nem como a gente desprezar. E é interessante porque os valores não são coisas que nós pensamos em ser, mas são coisas da realidade da nossa igreja local. São coisas que nós vemos, já é visível dentro da nossa comunidade local. Comunhão, demonstrada pela intencionalidade de viver a vida de Cristo e compartilhar dela uns com os outros, sendo um sinal de unidade em uma cidade marcada por rupturas. Esse é um valor que nós temos, meus irmãos. Desde o início da nossa igreja, lá na casa do Web, que nós ficávamos aos domingos comendo frango depois do culto, depois os ágapes, depois tudo que nós vivemos nesses últimos anos, as coisas que nós testemunhamos, que foram visível a realidade de comunhão e unidade da nossa igreja, as mudanças, tudo que nós vivemos, aponta para um valor que nós temos. Nós somos a igreja da comunhão. Não tem como negar isso. Nós não podemos diminuir essa realidade em nós. Nós precisamos ser intencionais em viver comunhão. Missionalidade criativa, como martírio ou mártis do grego, é demonstrado pelo empenho em comunicar o evangelho, exalando a beleza de Deus em nossa geração de forma contextual. Isso aqui tem a ver como você e eu vamos viver a vida de comunidade. Talvez você está aqui, você está vindo de um contexto de uma igreja mais tradicional, você não vai ver eu em momentos muito comuns de terno e gravata. Você não vai ver eu tentando forçar uma realidade de igreja que Deus não nos chamou pegada a um tradicionalismo, a alguma coisa específica. Nós entendemos que a Imagodei tem uma missão de comunicar o evangelho para a nossa geração de hoje.
para a geração que nós estamos dentro do contexto que nós estamos vivendo. Nós somos uma igreja que é marcada por um público de entre 25 e 40 anos. E a cidade de Varginha, em sua maioria, é um público de 25 a 45 anos. A maioria dos moradores de Varginha estão nessa faixa de idade. Então, se nós estamos nesse contexto de cidade, nós precisamos ser contextuais. E isso diz respeito a como nós vamos comunicar o evangelho dentro da nossa cidade, de forma contextual, não colocando água na mensagem do evangelho, mas sendo impactante dentro da nossa realidade de pessoas. Isso não quer dizer que a nossa igreja é só para jovens. Isso quer dizer que nós temos um público missional. A nossa cidade tem isso. E a nossa igreja reflete um pouco dessa realidade da cidade. Então não tem problema, meu irmão, minha irmã, se você é um pouco mais velho ou um pouco mais novo, você é parte desse povo que nós vamos alcançar nessa cidade. Você é importante para nós. Amém? E o último valor é serviço com zelo e devoção, que é demonstrado por diaconia. Paulo, em 1 Coríntios 12, fala sobre os dons espirituais. E não podemos deixar essa realidade de continuismo dos dons, uma igreja carismática, se perder ao longo dos anos. Nós entendemos que existe espaço para o serviço por meio do poder do Espírito Santo dentro da nossa comunidade. E que dons espirituais foram dados para a nossa comunidade para que nós venhamos servir uns aos outros com zelo e devoção ao Senhor. Nós queremos demonstrar o serviço com zelo e devoção por fervor espiritual, excelência e amor, visando a glória de Deus em tudo o que nós vamos fazer, meus irmãos. Nós queremos que pintar uma parede seja algo também espiritual dentro da nossa igreja, seja algo que comunique e edifique uns aos outros por meio da capacidade que o Espírito Santo está dando para nós. Então, esses são os nossos valores. E como que nós fazemos o que nós estamos fazendo? Mendes, o negócio aqui ficou diferente. Foi? Foi. Nosso trabalho, ou nossa estratégia, lembra que quando nós falamos sobre como nós estamos fazendo, estamos falando sobre estratégia de igreja. Estratégia ministerial diz respeito a como nós vamos viver a missão que Deus nos deu. Como que nós vamos desenvolver aquilo que nós falamos de imitar a Cristo, servindo e cuidando de pessoas para a glória de Deus. Por meio do ensino, por meio do serviço, por meio do compartilhamento e comunhão e proclamação do Evangelho. Essas 4 coisas são muito importantes para mim e para você, meus irmãos. Porque se você está aqui, você está querendo se engajar com a gente. E eu preciso que você se engaje muito mais do que você decorar essas coisas, você fazer isso que está escrito agora nesse slide. Primeiro, como nós vamos fazer aquilo que Deus nos chamou? Ensinando. Semanalmente, através da pregação e ensino bíblico, no culto público e nossa escola bíblica. Então, você que é membro da Imago Dei, o que nós esperamos? Pensa que isso aqui que nós estamos vivendo agora são passos de um membro dentro da nossa comunidade. O que eu, como pastor, espero que você, Luciano, você, Tati, você, Natasha, faça na nossa igreja? A primeira coisa que eu e você precisamos fazer é nos comprometermos em sermos ensinados pelo Evangelho através do culto público e ensino bíblico que a igreja dispõe. Então você precisa se programar, saber que o domingo não é seu, o domingo é dia do Senhor. E que você e eu temos um compromisso domingo de estarmos reunidos, manifestando e demonstrando ao povo que está lá fora que nós somos o povo de Deus. E que você e eu temos um compromisso de semanalmente estarmos juntos para a glória de Deus como igreja, ouvindo da sua palavra, sendo guiado pelo Evangelho. Compartilhando, tem a ver com semanalmente nós nos encontrarmos para compartilhar a vida cristã. Edificando-se mutuamente e construindo relacionamentos profundos por meio dos nossos pequenos grupos. Esse ano nós voltamos com os nossos pequenos grupos. Eu queria, daqui a pouco, chamar o Mateus aqui. Cadê o Mateus? Ali. Para ele falar um pouco mais sobre o pequeno grupo. Nós vamos fazer algumas mudanças. Mas é muito importante, você que é membro da nossa comunidade, participe de um pequeno grupo. Mas eu não gosto de pequeno grupo. Temos outras igrejas que não olham para o pequeno grupo como nós vamos olhar, meus irmãos. E sendo muito sincero para você, nós queremos que o pequeno grupo seja uma fonte de comunhão, relacionamento, intencionalidade de discipulado e pastoreio dentro da nossa igreja. Isso não quer dizer que você vai ser dominado pelo líder de pequeno grupo. Isso não quer dizer que você vai ser restrito a só falar com as pessoas do seu pequeno grupo.
Pelo contrário, nós queremos que isso seja uma maneira de facilitar relacionamento profundo, porque o cristão ele foi chamado para ter relacionamento profundo uns com os outros. Então, semanalmente, nós teremos a nossa reunião de pequeno grupo e nós esperamos que você, que é parte da nossa membresia, esteja inserido em um pequeno grupo. Seja parte desse pequeno grupo, participe, abra suas necessidades, saiba das necessidades de outras pessoas a partir do pequeno grupo. Você e eu vamos ser alimentados na comunhão e no relacionamento com outras pessoas a partir do pequeno grupo. E se você talvez tenha alguma dificuldade, bloqueios, restrições, traumas em relação às células e tudo aquilo que você já viveu no passado, isso não diz respeito àquilo que Deus nos chamou para ser como igreja. Então eu quero te incentivar, faça parte de um pequeno grupo, porque isso é um passo muito importante dentro da nossa trilha de discipulado e membresia dentro da nossa igreja. Um membro saudável está participando de um pequeno grupo, compartilhando a sua vida, tendo sua vida exposta a outras pessoas e tendo a vida de outras pessoas expostas também. Isso é comunidade, isso é evangelho, meus irmãos. E nós precisamos viver isso. Servindo, nós queremos que cada pessoa que faz parte da nossa comunidade sirva em um ministério mensalmente, com dons e talentos, sendo parte ativa da edificação do corpo de Cristo. Eu sei que também serviço, dentro de outros contextos de igrejas que muitos irmãos vieram, era escravidão. Era exploração de dons, exploração de dores, causou muitas feridas. Mas serviço, segundo o Evangelho, que é aquilo que está nos guiando, é uma atitude de amor e uma disciplina espiritual para a igreja. Eu sei que serviço pode ser visto como um ativismo. E é por isso que nós não queremos que os nossos membros se ocupem demais com tantos programas e outras coisas, mas naquilo que eles têm talentos, dons, aptidão, vocação do Senhor, que eles sirvam pelo menos uma vez no mês. Então, se você é um membro comum, eu quero te encorajar a você servir uma vez no mês em algum departamento que você sabe que você tem habilidades, dons. Por quê? O seu serviço não é porque nós precisamos, mas é porque o seu serviço edifica a igreja de Cristo. Nós vamos continuar sendo igreja se pessoas falarem, não quero servir. Deus continua edificando a sua igreja. A igreja não depende do seu serviço, a igreja depende de Deus. E você que é parte da igreja depende de Deus. Deus te deu dons e talentos. E por isso, Ele quer usar os seus dons e talentos para que essa igreja seja edificada. Não é porque você é, mas é pelo que Deus fez por nós. E meus irmãos, nós éramos perdidos em nossa realidade de pecado. Nós não tínhamos talvez família. Muitos de nós temos histórias familiares terríveis. De não ter pai, de não ter irmão, de ser abandonado. Deus, em seu amor e misericórdia, nos inseriu no seu povo. Agora nós temos uma grande família a pertencer. Nós temos um grande povo, que é o povo de Deus. Isso não é slogan de igreja. Isso é uma realidade do povo de Deus. Nós, uma vez que fomos salvos, somos integralmente parte do povo de Deus. E porque nós somos parte do povo de Deus, nós precisamos edificar esse povo. Nós precisamos ter um compromisso de falar com irmãos. Nós temos que ter um compromisso de talvez uma vez na semana, se você vai discipular alguém, você ter tempo com alguém. E isso é muito importante porque isso edifica a igreja. E o último tópico, não menos importante, mas eu acho que é o mais importante desses três, é proclamação. Como que nós vamos fazer isso? Testemunhando do Evangelho continuamente no nosso dia a dia e participando de ações sazonais e mobilizações evangelísticas na cidade de Varginha que nós vamos promover ao longo dos anos. Nossa igreja, meus irmãos, não vai ser uma igreja de muitos programas. Nós não queremos encher a nossa agenda, como nós tivemos esse último ano alguns programas acontecendo, de terça a sexta, e nós não queremos que isso seja motivo para você dizer, eu não consigo evangelizar porque eu estou ocupado na igreja. Pelo contrário, se a nossa missão é fora da igreja, quanto menos coisas nós tivermos aqui, mais testemunho, mais oportunidade e porta da palavra eu e você vamos ter. Se você for ver, nós vamos ter o domingo que é do Senhor, que não é meu e nem é seu, que você precisa estar aqui, e uma vez na semana você está participando de um PG. Os outros 4 dias da semana, tirando o sábado, se você gosta de descansar no sábado também, mas sei lá, os outros 5 dias da semana,
você tem todos esses dias para proclamar do Evangelho, testemunhar de Jesus para pessoas do seu trabalho, da sua família, do seu ciclo de amizade. E isso é importante que eu e você venhamos fazer. Isso é como nós estamos imitando Cristo, servindo e cuidando de pessoas, proclamando o Evangelho todos os dias no nosso cotidiano. Faz sentido isso para vocês? Isso aqui é para nós como igreja, meus irmãos. Isso não é para a igreja batista, isso não é para a igreja Bola de Neve, isso aqui é para Imagodei. O Senhor nos chamou para essas 4 coisas, para esses 4 passos como igreja. Semanalmente no culto, semanalmente em comunhão com um pequeno grupo, todos os dias falando de Jesus para alguém, testemunhando de Jesus, e uma vez no mês você servindo na sua igreja local. Essa é a minha expectativa como pastor para com você que faz parte dessa membresia. Essa é a expectativa que nós achamos plausível para o que Deus está nos chamando como igreja. E se você está aqui que não é parte da nossa membresia ainda, eu espero que com todo o seu coração você receba isso com amor, para que você fale, realmente, eu estou entrando numa igreja que está falando que precisa de mim. Nós não queremos exigir nada além daquilo que nós estamos já definindo, meus irmãos. Isso é um compromisso que nós temos como membros uns dos outros, como parte do corpo de Cristo na Imagodei. Amém? E aí, quando nós somos exitosos, quando nós, então, alcançamos os resultados, e aqui, quando a gente fala sobre resultado, é uma palavra meio difícil, né? Porque, você falou que não queria fazer a igreja uma empresa, você fala de resultados, né? Quais são esses resultados? Quais são as marcas que nós estamos procurando? Não é que você duplique o seu dízimo, não é que a gente chegue a um número específico quando nós vivamos a missão de Deus. Isso é um impacto, resultado do resultado de nós vivermos a vida do discípulo. Mas mais do que tudo, o que eu como pastor espero, meus irmãos, é que eu e você sejamos discípulos de Jesus de verdade. E o que nós queremos evidenciar, ou queremos ver evidente nos discípulos de Jesus que o Senhor está arrebanhando na Imagodei, são essas 4 coisas. Intimidade e conhecimento de Deus. Você e eu, como os discípulos de Jesus, precisamos ter vida com Deus. Nós precisamos cultivar um estilo de vida de disciplinas espirituais. Ter tempo com a palavra de Deus, ler a Bíblia, orar, jejuar, ter fé no Senhor, e não um pensamento positivo, mas viver a partir da realidade de confiança total em Deus. Por isso que nós estamos falando sobre o credo nesses próximos domingos, porque nós queremos que a nossa igreja seja abençoada com mais fé no Senhor, entendendo quem é o Deus deles. Nós estamos falando sobre zelo doutrinário, nós estamos falando sobre discernimento espiritual. Essas coisas que nós esperamos dentro da nossa membresia. Intimidade e conhecimento de Deus. Uma igreja que vive uma espiritualidade não só de domingo, mas vive a sua espiritualidade no seu dia a dia. Temendo ao Senhor, amando o Senhor. Discipulado e missão. Ser discípulo e gerar discípulos. Desenvolvimento no discipulado. Proclamação do Evangelho. Meus irmãos, o cristão foi chamado para fazer discípulos. Jesus, quando chama lá em Mateus 28, Marcos 16 e Atos capítulo 1, versículo 8, ele dá uma missão para a igreja. Vão e façam discípulos. No texto de Marcos, ele deixa um pouquinho ainda mais bonito. Enquanto vocês caminham, enquanto vocês vivem a vida de vocês, façam discípulos. Então, discipulado, ou fazer discípulos, proclamação do Evangelho, não é coisa de uma pessoa ungida para a missão, um missionário ou para o pastor. É coisa de crente. Tem crente aqui? Então eu e você temos que nos ocupar em fazer discípulos. De alguma forma nós precisamos nos envolver em missão nessa cidade. Nós vimos dados, nós vimos as fraquezas que nós temos na nossa cidade. Isso só muda, meus irmãos, se nós nos comprometermos em fazermos discípulos. Do contrário, a cidade continua com uma tradição fraca na sua religiosidade. Do contrário, nós somos mais uma opção de igreja com algum tipo de programa que ofereça um suporte espiritual, mas não muda a realidade pelo Evangelho. E, meus irmãos, Deus não plantou Imagodei para isso. Eu não estou aqui, vim de São Paulo, para viver isso. Eu estou aqui para viver a missão que Deus me deu. A missão que Deus está dando para a nossa igreja. E, meus irmãos, essa missão é linda. É servir e cuidar de pessoas. É testemunhar que Jesus nos libertou. É mostrar que Jesus é manso e humilde para as pessoas. É mostrar que Jesus é um Deus poderoso e Ele mora em nós por meio do seu Espírito.
Isso tem a ver com tudo aquilo que nós precisamos viver como comunidade. Quando nós falamos sobre quando nós somos exitosos, o nosso resultado também é transformação em santidade. Isso diz respeito ao novo nascimento, arrependimento, confissão de pecados, mudança de caráter, consciência sensível ao Espírito Santo e testemunho vivo. Deus transformou essa pessoa. Antes ele era prego, agora ele bate no diabo todo dia. É isso que nós queremos ver dentro da nossa comunidade. De pessoas que eram perdidas, agora tocadas, nascidas de novo. Não frequentadores e que se assentam nesses bancos para encher essa igreja. Nós queremos uma comunidade viva, vivificada pelo poder de Deus. E o último aqui, ponto que nós vemos como resultado, é comunhão e amor em ação. Serviço fiel, cuidado mútuo, você se preocupar com o irmão da igreja, é coisa de crente, é coisa de discípulo de Jesus e não obrigação do pastor. É coisa de cada um de nós. Responder às necessidades uns dos outros e também demonstrar suas necessidades, se você tiver, é coisa de alguém que está sendo discipulado por Jesus, aprendendo de Jesus, tendo vida de comunhão, mesmo que talvez não seja o seu gueto, mesmo que talvez não seja a sua patota, mesmo que não seja difícil para você. O que nos une não são pessoas, não são programas, não são personalidades, não são locais, mas é Jesus. E porque é Jesus, o que une eu e você, meu irmão, é muito maior do que a gente mesmo. E é por isso que nós precisamos viver comunhão. E aí, baseado nisso, nessas 4 coisas, missão, valores, estratégia e resultados, nós chegamos aonde nós precisamos chegar como visão, para onde Deus está nos levando. É muito importante que quando a gente fale sobre visão para a igreja, nós tenhamos isso em mente. Visão é uma linguagem viva que ilustra e prepara o melhor futuro de Deus para uma congregação. Isso que é visão. Isso é o que nós esperamos que nós tenhamos como fonte de entendimento de visão. Não é se tornar alguma coisa, mas é saber. Deus nos salvou, Deus nos inseriu numa comunidade local, para onde Deus está levando esse povo. Porque quando Deus salva Israel do Egito, Deus não leva esse povo para o deserto e fica todo mundo perdido. Ele tem uma nuvem conduzindo esse povo. A presença dele conduz esse povo. Mas conduzindo para onde? Para o futuro que ele mesmo determinou para esse povo. Então, meus irmãos, a nossa visão como igreja é definida por Deus, é definida pelo desejo de Deus para a nossa congregação. E isso traz para nós segurança. Isso deve trazer para nós consolo, isso deve trazer para nós boas expectativas, ânimo, energia, porque nós sabemos para onde Deus está nos levando. Deus está levando a gente para algum lugar. E não é só para ficar de domingo na igreja. Então, basicamente, veja essa imagem comigo. Tem como diminuir um pouquinho mais o palete? Para que fique muito ilustrado aqui para vocês como que é o processo de definição da nossa visão. Nós temos uma paisagem que a gente vê aqui pertinho algumas pedras, essa parte rasa do lago. Mais para frente aqui da direita ali você vê uma estrada. Ali na frente você tem uma igreja, uma capela bem bonita. Lá no fundo você tem uma montanha. E atrás dessa montanha o que a gente tem? Não sabemos. Mas é algum lugar que nós temos que chegar. Então basicamente nós temos um quadro que é definido por uma visão maior, 4 pontos menores que sustentam essa visão, uma visão mais perto e 4 coisas que nós vamos fazer mais perto ainda para sustentar essa visão mais próxima. É o que nós chamamos de 1-4-1-4. Como que isso funciona? Nós temos o além do horizonte, além da montanha, existe um lugar bonito e tranquilo, né? Além do horizonte, um modelo que nós queremos ser como igreja. Isso pode soar de 5 a 20 anos, dependendo do histórico dessa congregação. 5 anos para uma congregação que está começando a sua plantação, 20 anos para igrejas mais velhas, que precisam saber para onde Deus está levando elas. Nós temos contato com o pastor o reverendo Gilvan, da Igreja Presbiteriana de São Luís do Maranhão. É uma igreja histórica com seus 50, 60 anos, pelo menos, que nos próximos 20 anos eles têm como objetivo plantar 20 igrejas no sertão do Maranhão. Nos próximos 20 anos eles vão trabalhar para plantar 20 igrejas, meus irmãos.
Nós temos aqui também o horizonte mensurável, que seriam 4 culturas que nós vamos desenvolver nos próximos 3 anos para suportar aquilo que Deus nos chamou para ser daqui 5 anos. E você também tem um horizonte próximo. Qual é o objetivo? Um objetivo que nós temos para esses próximos 12 meses como Igreja Imago Dei. E os próximos passos, que serão 4 iniciativas que nós vamos ter nos próximos 90 dias, que pode ser cíclico, repetindo a cada 90 dias, ou mudando de acordo com os objetivos que nós estabelecemos dentro desses 4 passos. E aí eu queria que você se atentasse a isso. Existem 12 modelos que são formados para instruir a igreja a chegar num lugar. Esses 12 modelos são 12 modelos de igreja, que estão desde a igreja mais tradicional, a igreja mais nova, parede preta, que você possa conhecer no mundo. Esses 12 modelos, eles vêm de 4 modelos, que são esses 4 quadrados do centro aqui, ó. Você tem o modelo de transbordo, o modelo de avanço, o modelo de resgate e o modelo de tornar-se, que se multiplicam em 12. Eu não vou entrar em cada um aqui, mas eu vou entrar naquilo que nós entendemos como algo da parte de Deus para a nossa igreja. Ok? Então, dentro desse processo de oração, entendendo a nossa visão, entendendo aquilo que Deus nos chamou, nós compreendemos que nós somos uma igreja que nos próximos 5 anos queremos ter uma formação espiritual sólida da nossa membresia. A visão da igreja que tem como formação espiritual o seu modelo é uma igreja que mude a vida das pessoas e eleve essas pessoas para um caminho significativo rumo a uma maturidade espiritual. Então esse é o primeiro modelo que nós temos e entendemos que Deus nos chamou para vivermos nos próximos 5 anos. Chegarmos daqui 5 anos e vemos uma igreja que está formando discípulos com crentes maduros, crentes que sabem expulsar um demônio, crentes que sabem orar pelas pessoas, que não gaguejam, crentes que saibam testemunhar do evangelho. É isso que nós queremos. E nós, como segundo modelo, entendemos que Deus nos chamou para a saturação geográfica, em que nós temos como visão ser uma igreja que leve o evangelho ao maior número possível de pessoas na nossa geografia local. Meus irmãos, se vocês pararem para dar uma olhada nos dados de IBGE, em censos e coisas de dados demográficos da nossa cidade, vamos começar pelo dado mais simples. Varginha é uma cidade com 19% de evangélicos nominais na nossa cidade. Se você colocar agora que dentro do censo tem evangélicos não praticantes, esse número pode cair. E se você pensar que dos 19%, pode ser que existam falsas igrejas, falsos líderes, porque existem, pode ser que esse número diminua ainda muito mais. Nossa cidade é um grande campo missionário para a gente. Por isso que nós queremos que nós venhamos avançar na nossa cidade, pregando o evangelho na nossa cidade. Se você pensar no sul de Minas, existem cidades com menos de 19% de evangélicos. Existem cidades com menos de 17% de evangélicos. Aqui perto da gente. Cidades que são carentes do evangelho, meus irmãos. Imagina que se Deus nos plantou aqui nessa cidade para sermos uma igreja que vá tocar essa cidade com o evangelho de Deus, com a boa notícia de que Jesus nos salvou, centrado no evangelho, com um coração que quer amar e cuidar de pessoas. Esse lugar é um campo branco para a gente, irmãos. E aí nós entendemos que Deus ele está nos conduzindo a sermos uma igreja madura, que forma discípulos cheios de amor pelo Senhor e pela sua missão, avançando para os novos lugares e plantando novas igrejas para a sua glória. Daqui 5 anos nós queremos ser uma igreja que vá plantar novas igrejas na região do sul de Minas, ou onde o Senhor nos mandar. Nós queremos ser uma igreja que vá preparar pastores, líderes, um grupo base que vai sair daqui. Se não for em outra cidade, que seja em um bairro que talvez... Eu estava conversando com o André essa semana. Cara, já pensou que a gente tem muitas igrejas de garagem nos bairros? E graças a Deus que a gente não topa com muitos irmãos de igreja de garagem na nossa igreja. Mas muitos irmãos dos bairros saem para igrejas que são mega churches e vêm parar aqui na Imago Dei por algum tipo de história. Imagina que a gente tenha uma igreja saudável em um bairro, talvez, que não tenha tanta igreja assim. Nós estamos falando sobre isso. Sobre nós expandirmos a nossa realidade do evangelho. Obrigado, meu lindo.
nós expandirmos aquilo que nós estamos vivendo na nossa igreja aqui, ó, nesse espaço, aonde nós estivermos, meus irmãos. Aonde o Senhor nos soprar daqui 5 anos. E para isso acontecer, meu irmão, eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros vivendo essa realidade de igreja local. Sendo intencionais naquilo que nós estamos vivendo. Olha onde nós estamos hoje como igreja. Hoje nós somos uma igreja, nós temos 3 PGs, e a frequência desse PG da nossa membresia de igreja é de menos de 40%. Nós temos 15 diáconos, nós temos um pastor oficial, nós temos 12 homens em formação ministerial, e desses 12 nós temos 6 já dentro de um seminário. Você talvez pense, daqui 5 anos, formar um grupo base ou plantar uma nova igreja é muito difícil. Meus irmãos, nós já temos 6 homens dentro de um seminário, que daqui 3 anos já estão formados, que daqui 5 anos já comeram muito arroz e feijão e vários quilos de sal dentro dessa comunidade, que estarão preparados para proclamar o evangelho e plantar novas igrejas. Nós estamos falando sobre uma membresia de 74 membros, hoje, dia 7 de fevereiro, mas que nós vamos chegar a 84 membros em março. Nós estamos chegando, meus irmãos. Nós temos cerca de 15 crianças por culto, uma média aqui, porque a gente não conta como membresia fixa e ativa as crianças, mas a média de frequência de crianças na nossa igreja é de 15 crianças, e nós só temos 15 cadeiras lá dentro. Ou seja, nós vamos precisar de mais cadeira daqui a pouco. Nós temos uma frequência de culto de 60%, isso é um número muito alarmante. Porque se nós temos 74 membros, 60% vindo é cerca de 45, 50 membros. Tem cerca de 20 e poucas pessoas faltando todo o culto, meu irmão. Você e eu, nós não podemos faltar em culto, porque é o dia do Senhor, gente. Nós temos hoje uma arrecadação de R$ 16.500 mês. Essa é a média de arrecadação. E 60% dessa arrecadação hoje é destinada à infraestrutura, que não é um número bom. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar, aumentando a nossa arrecadação e consolidando esses números, investindo em missão, investindo em pessoas, fazendo com que eu preciso dizer, me torne um pastor integral a médio e longo prazo, para que outros líderes também, outros pastores sejam integrais. E tudo isso diz respeito ao nosso engajamento como igreja. E sabe o que é mais triste também? É que hoje menos de 50% da igreja que contribui com dízimos e ofertas. Tudo isso que eu estou dizendo para você não é como um tom acusatório, mas para que você entenda, Deus nos deu uma visão, Deus nos deu um chamado. Nós precisamos corresponder e esses números vão mudar de acordo com a nossa resposta, meus irmãos. Essa realidade vai mudando. Nós temos 50 voluntários que servem pelo menos uma vez no mês. E tem voluntários que servem mais de que um departamento dentro da nossa igreja. Tem gente que serve no café, na mídia, que serve na recepção. Um membro só. Nós temos hoje suficiente para termos 2 bandas de louvor dentro do nosso time de músicos. Nós temos 5 professores de EBD esse ano. Acho que vai aumentar, né, Calabresa? Vai para 8, se não me engano. Está indo para 8. Nós temos 16 professores do nosso Ministério Infantil. Nós temos 13 voluntários da mídia, 6 voluntários de som, 8 voluntários de café. São pessoas que estão vivendo intencionalmente isso que a gente está falando para você. Vivendo a vida da igreja, servindo. Nós hoje somos 17 departamentos e a frequência de visitantes e frequentadores no nosso culto, hoje, somando as duas, são 13 pessoas. Todo domingo a gente está tendo uma média de 13 pessoas que não são membros ainda da nossa comunidade. Que estão visitando, que estão nos conhecendo, que estão passando por um processo de transição. Isso é muito normal. Isso é muito bom também. E hoje nós estamos em 3 plataformas digitais. Tudo isso eu trouxe para vocês verem o que é palpável da vida da igreja. O que a gente consegue contabilizar. E o que nós queremos viver daqui 3 anos. Já falei que daqui 5 anos nós estamos aqui pensando em formar cada vez mais irmãos a serem maduros espiritualmente e nós plantarmos uma igreja, começarmos um projeto de plantação ou na nossa cidade ou na nossa região, onde o Senhor soprar a gente. E nos próximos 3 anos, o que nós vamos fazer? Esse planejamento expressa o passo de fé, meus irmãos, que nós vamos dar como igreja para os próximos 3 anos, a partir de hoje, 7 de fevereiro de 2026, até fevereiro de 2029.
Nós cremos que Deus está nos conduzindo a um tempo de crescimento, amadurecimento, estruturação da nossa igreja, não somente de infraestrutura, mas de membresia, de pastoreio, de liderança leiga, de tudo aquilo que nós podemos crescer nesses próximos 3 anos, tendo uma expansão saudável. E quando nós falamos de expansão saudável, nós não estamos só mirando em números, nós estamos mirando naquilo que nós falamos das 4 coisas: de serviço, semanalmente, uma vez por mês você está servindo em um departamento, semanalmente você está vivendo a comunhão num PG, semanalmente você está congregando no culto público, e todos os dias você pregando o evangelho onde você está. Nós estamos falando disso. Nós queremos formar uma membresia, uma expansão saudável com essas 4 coisas, onde intencionalmente nós vamos cultivar culturas que sustentem aquilo que nós queremos viver daqui 5 anos. E isso fortaleça a nossa missão e prepare o caminho que o Senhor tem nos chamado a viver. Então, nesses próximos 3 anos, o que nós queremos viver? A primeira coisa que nós queremos fazer com intencionalidade é construir uma cultura de discipulado. Nós queremos cultivar uma igreja profundamente comprometida com a formação de cada crente e com o discipulado. Nós queremos que você, sendo parte dessa comunidade de fé, você seja intencional em fazer discípulos, em ser um discípulo de Jesus, um cristão maduro, que vive isso no seu dia a dia. Até nos tornarmos uma comunidade daqui 3 anos de 240 membros, comprometidos com 80% de presença nos nossos cultos. Veja bem, hoje nós temos 60%. Nós queremos chegar nos próximos 3 anos a ter uma média de 80% de frequência nos nossos cultos. Nós queremos chegar a 50 crianças sendo discipuladas e, em média, 42 frequentadores por culto que nós tivermos aqui. É uma igreja que radia o evangelho em nossa cidade, alcança novas pessoas para Cristo e vê vidas sendo transformadas pelo poder do evangelho. Isso impactando em batismo, novo convertido, até fevereiro de 2029. Talvez você está vendo isso aqui, talvez você está muito empolgado. Obrigado de novo, porque eu estou precisando. Talvez você fale, uau, é isso que nós vamos fazer, vamos sair daqui. E talvez você fale, cara, isso é um desafio muito grande. Meus irmãos, isso é um passo de fé. E quando nós falamos de fé, sim, é muito grande. Sim, é muito difícil. Mas nós temos um Deus que não conhece esse difícil. Nós temos um Deus que fez tudo aquilo que nós vivemos nesses últimos 5 anos como igreja, irmãos. Ele fez isso, meus irmãos. E o que Ele pode fazer nos próximos 5 anos? É isso que eu quero que você alimente seu coração. Outra coisa que é muito importante, nós falarmos sobre constância, sobre a presença da nossa igreja, no que diz respeito à cidade, aquilo que nós estamos vivendo. Nós queremos consolidar uma cultura de constância, sendo uma igreja presente e relevante na cidade. Não somente na nossa cidade, mas na região e no ambiente digital que nós estamos vivendo. Nós queremos estruturar uma igreja saudável, meus irmãos, com pequenos grupos, com um novo grupo base para a plantação, daqui 3 anos sendo formado, pegar esses homens que vão se formar no seminário e ver qual deles tem vocação para a plantação e missão de plantar uma igreja, equipá-los, formar pessoas da nossa igreja aqui que vão com esses homens para uma nova plantação. Nesses 3 anos nós queremos começar a trabalhar com um grupo base de plantação, 12 pequenos grupos, hoje nós somos 3, vamos para 4 agora no final de fevereiro, se Deus quiser, mas até o final dos 3 anos nós queremos ser 12 pequenos grupos na cidade de Varginha, 75% da participação da nossa igreja em um pequeno grupo. Esse número aqui é muita fé. Isso aqui é contrariando até mesmo muitos missiólogos. Mas, poxa, eu não vou pela ideia dos homens, eu vou pelo que o Senhor pode fazer. E se o Senhor quiser fazer que toda a nossa igreja seja uma igreja de pequenos grupos, Ele pode fazer. Então, eu acho que 75% de número de pessoas da nossa igreja conectadas a um pequeno grupo diz respeito a essa igreja que está querendo amadurecer no conhecimento de Deus, que está amadurecida para ter comunhão uns com os outros. Nós queremos que a nossa plataforma digital seja ampliada, promovendo podcast, pregação de podcast, ter uma agenda bem planejada pelos nossos departamentos para eventos de mulheres, de homens, de crianças, eventos que vão impactar a nossa cidade e não ser só mais uma programação dentro da nossa igreja. E nós queremos que quando nós chegarmos a 240 membros, pelo menos 168 membros sejam voluntários dentro da nossa igreja, servindo com fidelidade e regularidade uma vez por mês.
É isso que nós esperamos como cultura de constância. Outra coisa que já faz parte da nossa realidade e nós queremos fortalecer ainda mais. E aí eu quero deixar muito claro isso, principalmente para os irmãos que estão nesse processo de formação ministerial. Nós precisamos corresponder a isso com fidelidade. Nós queremos estabelecer uma forte cultura de formação de líderes dentro da nossa igreja, fazendo com que nós venhamos capacitar novos líderes, pastores, para expandir a missão de Deus que o Senhor nos deu como igreja. Se você é parte da formação ministerial, meu irmão, nós temos encontro a cada 15 dias. Você precisa estar aqui. Se você tem o chamado de Deus para ser pastor, se você sente algo no seu coração para você desenvolver o seu ministério no que diz respeito a ser um líder, um pastor de uma igreja, seja um pastor plantador, seja um pastor auxiliar, seja um pastor de tempo parcial, porque talvez você trabalhe, você não queira, você não sente que deseja abandonar sua profissão, por favor, fale comigo. Eu tenho um caminho para você trilhar com a gente. E nós queremos, em 2029, chegar a termos 3 pastores ordenados dentro da nossa igreja, formando o nosso presbitério. Tendo 2 assistentes pastorais já ali no gatilho também, para continuar a formação desse presbitério, porque a formação ministerial é algo que vai ser constante dentro da nossa igreja. Nós queremos chegar ao número de 12 seminaristas e não 6. Nós queremos 12 seminaristas daqui a 3 anos. E nós queremos ter pelo menos 20 homens sendo capacitados para o ministério pastoral daqui a 3 anos. Nós queremos também fornecer e fortalecer aquilo que nós chamamos de diaconia da nossa igreja, que é o ministério de serviço prático, o governo prático da igreja, aqueles irmãos que vão resolver BO que o pastor não deve resolver. Nós queremos chegar a ter uma diaconia daqui a 3 anos com 30 diáconos, sendo 15 oficiais e 15 que estão sendo treinados. Nós já estamos chegando à metade desse número, meus irmãos. Até o final do ano, se o Senhor permitir, ninguém cair, ninguém se estrepar, nós teremos 15 diáconos, sendo o número que nós vamos ter de oficiais ordenados dentro da nossa igreja. Isso é avanço do reino de Deus para a nossa comunidade. Tem coisas que já estão acontecendo. E a última cultura, nós falamos sobre cultura do discipulado, cultura de constância, cultura de formação ministerial, a cultura do compromisso. Nós queremos viver uma cultura de compromisso dentro da nossa igreja, onde essa fé que nós estamos amadurecendo seja expressa em responsabilidade e generosidade por meio das finanças. Nós queremos arrecadar mensalmente, a partir de 2029, cerca de R$60 mil por mês, sendo esse valor levantado por 70% dos nossos membros e não menos que 50%. Por que nós precisamos falar sobre isso? Porque isso sustenta a missão de Deus. Se nós queremos ser uma igreja que vai plantar outras igrejas na nossa cidade ou na nossa região, nós precisamos de uma igreja que invista nisso. E meu irmão, eu e você precisamos ter compromisso com a igreja local por meio de dízimos e ofertas. Dízimos diz respeito a uma contribuição regular que nós entendemos que é a partir de 10% que você pode dar segundo as Escrituras. A Bíblia diz, ela dá um número para a gente de 10%, que é o mínimo que Deus espera de nós. Se você pode dar mais, seja generoso, mas o que Deus quer é que exista uma regularidade da nossa generosidade, de mensalmente ou regularmente, como você recebe, você contribua com generosidade e alegria, porque o Senhor é quem te proveu. Ofertas diz respeito àquele dinheiro que você fala, cara, Deus me deu esse mês a mais do que eu precisava, eu posso dar de volta. É algo que não é regular, é algo que não é constante. É diferente dos dízimos que nós podemos e devemos nos comprometer mensalmente. Então, meu irmão, para que isso aconteça, precisamos de nós mesmos. Porque lembra, nós não somos uma igreja denominacional. Nós não temos nenhum suporte de uma igreja que é a sede da Imago Dei. Você é a sede da Imago Dei. Você é a Imago Dei. Somos Imago Dei. É nós que mantemos a conta. É nós que, se nós entendemos que essa é a visão de Deus para nós, se esse é o chamado de Deus para nós, e eu sei que esse é o chamado de Deus para nós, é nisso que nós vamos nos engajar para que nós vamos chegar, meus irmãos. Com generosidade, com amor, com compromisso.
Você não vai ver eu fazer campanha do Vale do Sal para você fazer um voto com Deus. Você não vai ver eu fazendo apelo, preciso de 10 pessoas com 10 mil reais para esse final de semana. Na verdade, eu estou precisando, se você for uma dessas pessoas, mas você não vai ver isso acontecendo dentro da nossa comunidade. Você vai ver isso sendo transparente, demonstrando as nossas necessidades. E para você que é membro, você sabe muito bem que existem processos que nós estamos cada vez mais amadurecendo para que isso seja muito bem visível para você que é parte da nossa comunidade. Se você é parte dessa igreja, você sabe que você tem acesso a números, você tem prestação de contas e você pode ver a saúde das nossas finanças. E você sabe que as coisas ainda não estão num número muito perto disso. Mas nós temos um Deus que é dono de todo o recurso. E um Deus que nos dá recursos. Um Deus que confia a nós os nossos recursos, meus irmãos. E porque Ele confia a nós, nós devemos ser bons mordomos e disponibilizar aquilo que Ele nos dá para a sua obra. E é nisso que nós queremos crescer. Uma igreja que consegue ter uma arrecadação que sustente a missão que Deus nos deu. Então, até 2029, nós temos esse alvo financeiro. Nós temos esse alvo de missão. Nós temos esse alvo de formação de discípulos, de membresia. Nós queremos formar pastores. Nós queremos ter tudo isso acontecendo até 2029. E para os próximos 12 meses, porque dentro do quadro nós tínhamos lá 5 anos, 3 anos, 1 ano. Qual que é o alvo, o objetivo desse ano de 2026? Contando a partir de hoje, o caminho do discípulo. Nós queremos estabelecer um processo intencional, claro, de discipulado que forme cristãos à imagem de Cristo dentro da nossa comunidade. E como nós vamos perceber isso? 80% de conversão de visitantes e frequentadores a membros da nossa comunidade nesse próximo ano. Entrada média de 5 pessoas por mês nesse próximo ano pelas redes sociais. E nós já estamos estabelecendo como controlar ou como ter a visibilidade desses dados. E nós queremos fazer isso, meus irmãos, principalmente provocando a intencionalidade de missão, de imitar a Cristo, servindo e cuidando de pessoas para a glória de Deus nessa cidade, promovendo o batismo. Nós queremos batizar pessoas esse ano. Quantos? Quantos o Senhor mandar. Nós até tínhamos colocado um número aqui de batismo. Mas eu não quero me prender a esse número, eu não quero que você se prenda a esse número, para que no final do ano, chegamos lá. Nós queremos ver Deus nos surpreender. E se esse número não for aquilo que nós desejávamos, nós queremos descansar na vontade de Deus sobre nós. Se nós não atingirmos o número que nós esperávamos, time da visão, se nós formos fiéis àquilo que Deus nos chamou, é porque Deus não quis que nós chegássemos lá. E está tudo bem. Mas se nós chegarmos ou se nós superarmos, é porque Deus também quis. Então nós vamos ser intencionais em viver a missão, proclamando o evangelho, fazendo discípulos, buscando sempre promover a realidade do reino de Deus, além dessas 4 paredes, e esperando que o Senhor faça cair sua chuva sobre nós. Nós queremos que a cultura, o caminho do discípulo seja algo visível para você, que é parte dessa comunidade, e você seja intencional em fazer essa realidade acontecendo dentro da nossa igreja. Aquele irmão que você chama para vir para o culto, que ele se torne membro. Aquela pessoa que você manda o post da Imago Dei, que ela venha por meio das redes sociais. E é muito importante, deixa eu te falar aqui algo. Graças a Deus, o Senhor deu pessoas altamente competentes nas artes, mídias, tudo que a gente vê de estética para redes sociais, esse papelzinho que você está na mão, aquele lambe-lambe lá na frente, aquele banner, foi porque o Senhor deu pessoas capazes, criativas, com bom gosto para trabalhar com isso. E eu quero pedir algo para você, você que está no Instagram, quando você vê aquele post maneiro que você gosta, sabe aquele botão de coração, aperta ele. Tem um outro botão de setinha também, aperta ele também. Aquele do avião, então, cara, vai aparecer um nome de gente assim, ó. Manda para todo mundo que você puder. Porque isso diz respeito a nós falarmos quem nós somos na cidade, quem nós somos para as pessoas. E quando você faz isso, você está ajudando, impulsionando a nossa missão. Então compartilha, faça parte disso com a gente.
que a nossa rede social não seja só uma rede apática, que você fala, ó, que legal, que foto bonita que eu posso compartilhar. Compartilha mesmo aquilo que a gente tem produzido, porque a gente tem bom gosto, irmãos. E graças a Deus por isso. Valorize o trabalho da mídia da nossa igreja. Eu quero agradecer muito a Lê, porque a Letícia tem feito um bom trabalho nesses últimos meses, cuidando disso pra gente. E isso é forma da gente dizer para ela, Lê, é muito bom o que você faz. E não somente para ela, mas dizer para uns para os outros, olha, nós estamos impulsionando aquilo que nós queremos ser como igreja. E nesses próximos 90 dias, nós temos 4 coisas a fazer. E eu já estou terminando. A primeira coisa é criar um ministério de integração. Quem é responsável por isso? Eu, pastor. Eu preciso achar pessoas que vão cuidar da integração de novos membros dentro da nossa igreja. Se nós queremos alcançar 80% de frequentadores e visitantes se tornando membros, eu preciso de um departamento de integração. Então nós estamos orando, procurando ver quem é o escolhido de Deus que vai cuidar dessa frente de ministério de integração. A partir do momento que eu tiver esse líder, nós queremos ter pessoas envolvidas nesse ministério, seja conversando com os visitantes, seja entrando em contato com aqueles que estão frequentando, namorando a nossa igreja. Nós queremos criar esse ministério, criando um fluxo claro para receber os visitantes e fazer com que os frequentadores se tornem membros da nossa comunidade. Para aqueles que não são convertidos, sejam assistidos e sejam levados ao batismo. Nós vamos fazer esse ministério de integração nos próximos 90 dias. Então ore por isso. Outra coisa que nós vamos fazer é contato com membros ausentes. Se você é um membro ausente, você a partir de hoje não vai ser em nome de Jesus. Amém? Mas vai ter um trabalho intencional e você não pode achar chato se você for de dura serviço. Que os nossos diáconos vão te chamar. E eles vão falar, meu irmão, o domingo é do Senhor. Meu irmão, você precisa estar aqui, você precisa estar unido ao povo de Deus. Nos próximos 90 dias, a nossa diaconia vai estar focada em contatar membros que estão ausentes. Meus irmãos, nós temos pessoas que não vieram em nenhum culto em 2026 ainda. Isso é muito complicado. Então nós queremos trabalhar isso para que nós venhamos fazer com que esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de cuidado seja expresso por meio dos nossos diáconos. Outra coisa que nós vamos fazer, a partir dos próximos 90 dias, nós vamos programar encontros mensais de evangelismo aqui na nossa igreja. A partir da noite do hambúrguer, a partir da noite de jogos, quem está responsável por isso é o departamento de eventos com Lucas Costa, Lucas Henrique e a Isa Rios. Eles são a equipe que vão cuidar disso. Talvez nós vamos ter, a noite do hambúrguer no ano passado foi uma noite que nós fizemos para levantar recursos, para pagar o nosso ar-condicionado, e graças a Deus deu tudo certo. Mas esse ano nós queremos utilizar dessa programação uma vez por mês para a gente trazer crente, não crente para cá. Então, se você é parte da Imagodê, quando você vê lá, vem aí, noite do hambúrguer, você vai ter que comprar um hambúrguer para você, porque isso é bom, o meu hambúrguer é bom, e você vai ter que comprar para alguém que não é crente. Ou se você está de dieta, compra para alguém que não é crente. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Esteja aqui no dia da noite do hambúrguer, para que a pessoa não crente te conheça. Ajude a servir. Faça parte desse momento que nós estamos sendo intencionais em ter um ponto de conexão com pessoas não crentes da nossa cidade. Talvez nós vamos ter noite de jazz, temos o contato de um irmão que faz bossa nova, que é muito bom e conhecido, mas precisamos ver a disponibilidade dele. E a noite do hambúrguer, o evento ele vai ter que se pagar nesse sentido. Se nós vamos chamar, sei lá, um artista, que o recurso que a gente levantar seja para pagar essas despesas e não arcar com estrutura ou coisas que nós fizemos nesse último ano. Isso é também missionalidade criativa. Então nós queremos que você se engaje com a gente nesses próximos 90 dias. E por último, nós vamos fazer criação de conteúdo nichado para 3 tipos de pessoas. Pessoas que estão desigrejadas, aqueles amargurados mesmo, aqueles caras chatos que não acreditam mais na igreja, ou aqueles que estão desigrejados porque ainda não procuraram uma igreja, aqueles que estão em um processo de transição, e aqueles que não são cristãos, e vamos começar a publicar dentro nos nossos próximos 90 dias nas nossas redes. Por isso que eu e você precisamos compartilhar. Viu que é um conteúdo para não crente? Cara, manda para o máximo de não crente que você conhece.
Viu que está aquele conteúdo, você está precisando de uma igreja, manda para aquele irmão que está procurando uma igreja saudável. Se você está aqui, você acha que essa igreja é saudável, não é verdade? Está fazendo bem para você. Então fale da nossa igreja para outras pessoas. Então esses são os passos da nossa visão para os próximos 90 dias. Eu queria, antes de nós finalizarmos, mostrar para vocês as áreas que nós temos na igreja. Como você pode servir? Nós temos o louvor. Se você é músico bom, por favor. Se você não é músico bom, nós temos conservatório, nós temos irmãos disponíveis para te ajudar dentro desse processo de formação musical. Mas se você quer participar do louvor, se você é um bom músico, você tem como participar dentro do nosso time de louvor. Time de som, mídia no que diz respeito à comunicação e criação de conteúdo. Mídia na parte de produção, transmissão e técnica do nosso culto. Nós temos o ministério infantil, nós temos o café, nós temos recepção, nós temos os PGs. Talvez você não é um líder de PG, mas você pode ser um anfitrião de um PG novo, ou você pode, sei lá, ajudar os nossos líderes de PG em algum processo de inserção ali. Nós temos o departamento de homens e mulheres, o departamento de eventos, departamento de ensino. Nós temos uma biblioteca para começar, já tem muitos livros ali, a gente só precisa de gente para trabalhar com ela. Vamos ter o departamento de integração agora. Temos limpeza, diaconato, conselho administrativo, presbitério. Se você entende que Deus te deu habilidade para uma dessas áreas, se Deus te chamou para ser um pastor, se você quer saber mais como você pode servir a nossa comunidade, eu queria que você pegasse o seu celular agora e apontasse como você fez um descende, alguns irmãos fizeram. Coloque lá agora o seu nome para a gente, tá? Nós não vamos vender curso para você. Fique tranquilo. Mas faça isso. Se você talvez, cara, eu quero pensar um pouco melhor, quero orar, esse link desse formulário vai estar disponível para a gente lá no Instagram e nós vamos mandar nos nossos canais de WhatsApp também, tá? E nesse momento, meus irmãos, eu queria, antes de passar a palavra para o Mateus, eu queria que nós, como igreja, essa é a nossa visão para os próximos anos. Isso é o que Deus colocou no nosso coração, nesse grupo de 14 pessoas, 15 comigo. E Deus está nos direcionando. Rapaz, para chegar ao consenso desses 15, foram 7 dias. Foi muito trabalho. E eu quero convidar você nesse momento, entendendo que nós planejamos, nós pensamos o futuro da igreja, nós fazemos tudo isso e é muito bonito no papel. Mas a realidade, ela é dura. E aí, a primeira coisa que eu quero dizer, se você não concorda, se você entende, cara, nada a ver isso comigo, a primeira coisa que eu peço para você é, vem falar comigo. Como pastor dessa igreja, eu quero te instruir, não quero te convencer, eu só quero conversar com você sobre isso, talvez melhorar a minha comunicação no que diz respeito à importância disso. E se mesmo assim você não discordar, eu quero que você saiba que você tem espaço, nós não te amaldiçoamos, nós não vamos maldizer se você tiver talvez a necessidade de transitar para uma outra igreja, transicionar para outra igreja. Nós queremos que você seja abençoado e dizer que você é muito querido aqui. Mas se você é Imagodei, e somos Imagodei, é para esse lugar que Deus está nos levando. Se você discorda, eu peço que você discorde nas vias corretas. Numa via saudável, para que a gente não semeie divisão, contenda ou dissensão no nosso meio. E está tudo bem, meus irmãos. Talvez Deus não nos chamou para ser a igreja que você desejava que nós fôssemos. E talvez Deus está te chamando para um novo lugar. Mas se você entendeu que o seu lugar é aqui, eu quero convidar você também a orar por isso. A se engajar com essa missão. A se engajar com essa visão. E a primeira coisa que nós podemos fazer, pessoal aí de trás aí do café, todos nesse momento, por favor, vamos parar um pouquinho. Nós não precisamos fazer isso agora. Eu queria que nós nos ajoelhássemos diante de Deus. Como igreja. Porque o coração do homem faz planos, mas a palavra final vem do Senhor. Nós não vamos fazer isso pelas nossas próprias forças, meus irmãos. Em atitude de humildade, de reconhecimento, de dependência de Deus. Você ouviu tudo isso que eu falei agora. Ore e peça a Deus para que o Senhor faça. A
Apresente isso diante de Deus agora. Senhor, nós estamos aqui, diante da sua presença, Deus. Nós te pedimos, Senhor, como igreja, do Senhor vem a palavra final e nós dependemos da sua palavra final, Senhor. Nós dependemos da sua direção, Senhor. Nós dependemos de ti, para que tudo isso que nós vimos, nós entendemos como nosso chamado, nossa visão aconteça, Senhor. Porque nós mesmos somos fracos, frágeis. Nós podemos até chegar em algum lugar, Senhor. Mas sem o Senhor, isso não vale, Senhor. Nós oramos aquilo que Moisés disse, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos mova desse lugar que nós estamos para um lugar melhor, para um lugar maior, para conquistas numéricas, Senhor. Nós submetemos o nosso coração, a nossa mente ao Senhor agora, Deus. Eu oro para que o temor do Senhor alcance os nossos corações agora, Deus. E que essa igreja, Senhor, como corpo de Cristo, que a gente venha corresponder, Senhor, ao seu chamado para nós. Nós não queremos fazer isso baseado nas nossas próprias forças e nas nossas mãos, Senhor. Mas nós queremos fazer isso porque o Espírito do Senhor está sobre nós, nos levando a pregar as boas novas, a libertar os cativos, a proclamar o ano aceitável do Senhor em nossa cidade, Deus. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que tudo isso que nós planejamos venha cair no coração de cada membro da nossa comunidade como uma boa visão do Senhor, Deus. Como uma visão de Deus. Senhor, aqueles irmãos que talvez não se encontrem nesse lugar, que o Senhor nos dê, Deus, a direção do Senhor em transicioná-los para um lugar seguro, um aprisco seguro, Deus. Que eles se sintam abençoados e amados por ter feito parte dessa história, mas que o Senhor também os leve em segurança para lugares saudáveis, para igrejas acolhedoras e abençoadoras que nós queremos ser para essa cidade, Senhor. Eu oro também pedindo, Deus, que o Senhor aumente a nossa fé, guarde o nosso coração, guarde a nossa igreja das resistências malignas e de setas de Satanás. Que nós venhamos lembrar, Senhor, que nós temos um Deus todo-poderoso, que nos deu essa visão e que nós não precisamos produzir isso por mãos humanas, Senhor, mas confiar de todo o coração no Senhor. Eu oro pedindo isso em nome do seu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Queria chamar o Mateusão aqui. Eu só queria... Mateus e André, vem aqui rapidão. Vocês vão ver cada vez mais outros homens dentro da nossa comunidade fazendo parte da vida, do ensino da igreja. E hoje, esses dois caras são os dois caras que estão com a gente desde o início da nossa formação ministerial. Eu não estou expondo eles aqui como uma autoridade ainda para a igreja, mas esses dois irmãos são irmãos que eu tenho caminhado com mais intencionalidade para a resolução de conflitos, pastoreio e qualquer outras questões de pensar igreja. E isso, tanto porque o Senhor dotou eles de graça para isso, mas como é importante ter pessoas diferentes de mim. Porque tanto o André como o Mateus são muito diferentes de mim. E graças a Deus por isso. E eu oro para que o Senhor venha fazer com que esse grupo de 3 pessoas aumente, com homens piedosos. Eles são pessoas que têm se submetido a processos de pastoreio, estão no seminário. E eu oro para que os outros irmãos que estão na formação ministerial sejam intencionais como esses dois irmãos estão sendo. E eu estou colocando eles agora na fogueira. Se vocês derem mancada, a igreja está vendo. Tá? Então, eles são aqueles que em 2026 vão ombrear com mais frequências do que os outros irmãos, dependendo da necessidade, o púlpito, o ensino. E é com eles que eu estou intencionalmente pensando a igreja, tomando decisões
nesses próximos meses. Talvez até o final do ano esse número aumente. Mas eu quero que vocês saibam que esses 2 seminaristas são 2 que estão mais próximos de mim hoje, nesse sentido, e que o Senhor confirme o chamado deles. Se mais para frente nós vamos apresentá-los como assistentes pastorais, nós apresentamos isso em assembleia. Mas por que eu estou trazendo eles aqui? Toda a parte de culto, organização, escalas, quem supervisiona na parte ali com um olhar mais pastoral é o André. O André que vê quando um cara falta na escala, o André que vê e comunica com a liderança dos departamentos que quando for necessário, no que diz respeito ao culto de domingo. Ok? O André ele é responsável por essa parte. Por isso que você vê o André fazendo mais liturgia, o André fazendo mais a questão ali das dinâmicas de culto, ele que conta as pessoas no culto, junto com alguns diáconos. Então o André é responsável por isso. Tá? Te unjo, né? E o Mateus, obrigado, mano. Você quer falar alguma coisa? Não? O Mateus vai subir aqui porque o Mateus vai falar. O Mateus é quem está supervisionando os pequenos grupos. Então o Mateus é que cuidou de pensar como vai ser as reuniões, liturgia, já teve as reuniões com os líderes de PG essa semana. E eu queria que você falasse um pouco para a igreja como que a gente está pensando. Tá bom? Vem cá. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Vocês estão felizes com tudo isso? Sim. A gente vê o Senhor mesmo guiando a Imagodei, o Senhor guiando o Ramon, a família dele. Como somos gratos que um dia o Senhor os trouxe para cá e estamos sendo guiados por isso, né, através da vida do Ramon. E se engajem, irmão, nisso, de fato. Isso não foi algo do Ramon, como ele falou, não foi algo somente desse time, mas foi algo de Deus para nós, para essa cidade. Então se engaje o máximo que você conseguir. Amém? Essa semana eu tive falando com o Ramon. Pô, Ramon, se você conseguir, coloca um tópico aí no PG. Só não sabia que ia ser eu que falar, né? Mas, glória a Deus. Ano passado, irmãos, nós estávamos refletindo também em igreja e vimos que nós estávamos com uma carência ou achando que estávamos fazendo comunhão de uma forma bíblica. E encontramos algumas falhas. E então a gente voltou com os PGs intencionalmente, a gente fez praticamente um clube do livro dentro dos PGs, falando especificamente durante os primeiros meses dos PGs do ano passado sobre comunhão, fortalecimento. Foi muito bom, muito proveitoso e continuamos, né? E quando a gente começou a pensar igreja final do ano passado para este ano, nós vimos que o PG ele não tinha mais somente o papel de comunhão como nós estávamos vendo no ano passado. Mas cada sábado que a gente estava aqui, a gente foi vendo que para isso se cumprir, o PG vai ser importante. Para isso se cumprir, o PG vai ser importante. Então hoje, irmãos, tudo que a gente viu como missão de fato, imitarmos a Cristo, servindo e cuidando de pessoas, nós vamos precisar que vocês também engajem nos PGs. Nós vamos servir e cuidar de pessoas também nos PGs. Então, se você tem uma ideia, com a sua experiência de igreja, como o Ramon falou, de célula, daquilo que nós ouvimos, né, do que é célula, eu te peço e ore para que o Senhor apague isso e que você olhe com os olhos de fé daquilo que o Senhor quer fazer por meio do PG, com a cara da Imagodei, com o direcionamento que o Senhor está dando para a Imagodei em relação a PG. Nós não vamos seguir nenhuma metodologia que vocês conhecem aí fora, nós estamos pensando e orando sobre isso. Nós vamos ter estudos mensais com temas específicos. Não vai ser nada guiado em relação ao culto público ou mais livros, mas vão ser temas para a gente se engajar também como um estudo bíblico juntos. Então, assim, se engaje. Eu queria chamar aqui para vocês conhecerem os líderes que nós temos para começar o ano. A Tatá e o Bruno, se puderem vir aqui rapidinho, não quero tomar muito tempo. Isso. Tatá e Bruno, que são os mais recentes líderes. Adílio e o Lucas com a Isa. E a minha digníssima também, se ela puder vir. Cadê ela? Tá dando mamá. Irmãos, ano passado nós tínhamos 3 PGs. Um acontecia na minha casa,
E aí, por conta da gravidez, no finalzinho ficou mais complicado, a gente transicionou para a igreja. Tínhamos na casa da Dona Rô e na casa do Ramon, em Santa Maria. Hoje, com a necessidade de muitos irmãos chegando, muitos casais chegando, muitos solteiros chegando, nós tivemos uma direção com a liderança de que o PG que era na minha casa, tornou que ele vai se multiplicar em PG de solteiro e PG de jovens casais. Então, o PG, ele vai ter um aspecto, né, de cuidado, mas também, se Deus quiser, vai sair muito casamento disso aí, né, pastor? Glória a Deus. Exato. Essas 50 crianças que vocês viram aí, ó, pode ser, se Deus quiser. Mas, gente, brincadeiras à parte, a gente viu realmente como uma estratégia de engajar os irmãos, principalmente vocês que estão chegando, os solteiros, que infelizmente, a gente vê que está chegando muita gente, a gente às vezes não dá conta de conhecer todos. Eu principalmente, não conheço todos que estão chegando, os jovens casais, os solteiros. Então, assim, a gente está com uma estratégia mesmo de também trazer vocês para perto e também os jovens casais. Então, hoje nós vamos começar, semana que vem, voltamos os PGs. Então, a gente vai voltar lá para minha casa, nós vamos estar com os jovens casais. O PG de solteiros vai continuar sendo aqui na igreja. Temos o Adílio liderando, que ainda vai continuar na casa da Dona Rô. E o Lucas e a Isa, que estão liderando o PG na casa do Ramon. Quem faz parte de um PG? Mas, irmãos, de fato, assim, quem faz parte, frequente, levanta a mão. Seja honesto com você mesmo. A gente tem um compromisso, você que não levantou a mão, de procurar um desses aqui, e procurar a mim e a minha esposa, para você se engajar nisso. Como o Ramon falou, nós estamos diminuindo as nossas programações. Nós temos praticamente agora o culto público e o PG. Nós vivemos falando que estamos na correria, e isso não é bíblico. Nós temos que estar em comunidade. E o PG, ele faz parte disso. Então, se engaje dessa forma também. No PG, nós vamos continuar tendo os momentos de louvor. Agora nós vamos trazer um momento mais específico de oração uns pelos outros no PG. Então, não vai ser somente aquela oração inicial e final, nós vamos tirar tempo para orar mesmo uns pelos outros, pelos pedidos. Nós vamos ter, igual eu falei, o estudo. Então, assim, se engaje. Você que não levantou a mão, procure um desses aqui. Nós temos, sim, PGs, igual eu falei, de solteiro, de jovens casais. Temos os mistos, como o do Adílio, do Lucas, que tem solteiro, casal, jovem, pessoas mais velhas. Então, gente, por mais que temos só 4, mas assim, eu creio que você se encaixa em um desses contextos. Nós temos falado que não é só porque você é um solteiro que você deve estar no solteiro, tem um contexto de geografia, talvez o de solteiro vai ficar muito longe da sua casa. Não tem problema, procura o do Adílio, o do Lucas. Você, às vezes, é um jovem casal, não necessariamente tem que estar comigo com a Larissa. Se for mais perto da sua casa, não tem problema. O importante é você se engajar como comunidade. Amém? Então, é isso. Queria que os irmãos se engajassem. Nós falamos das culturas, e principalmente a cultura do compromisso e a cultura do discipulado, elas vão precisamente ser desenvolvidas dentro dos PGs. Então, nós vamos fazer isso juntos. Amém? Glória a Deus. É isso, meus irmãos. Essa foi a Noite da Visão. Nós teremos outra Noite da Visão em fevereiro de 2027, tá? Mas nós vamos dando respostas, reportes para vocês desses avanços desses próximos 90 dias, daquilo que nós vamos planejar para os outros 90 dias, depois desses 90 dias iniciais agora, nos nossos cultos, tendo um tempo do momento da visão em um dos nossos cultos, para isso, para que nós venhamos ver aquilo que Deus nos chamou para vivermos acontecendo em nossa comunidade. Então, vai ser um pouco chatinho falar sobre visão, vamos falar com mais constância e presença ao longo do tempo, mas nós queremos que o Senhor seja glorificado pelo nosso compromisso, pela nossa disposição em viver aquilo que Ele nos chamou. Daqui 5 anos, nós podemos ver uma igreja madura, uma igreja que está edificando pessoas para a plantação de novas igrejas. Se você é essa pessoa, mais uma vez eu quero te lembrar, me chama.
Vamos conversar porque nós queremos e vemos que os campos estão brancos, irmãos. Amém? Vamos ficar de pé, agradecer por esse tempo. Nós organizamos um pequeno lanche, né? Pra gente comer agora no final. Não vai embora, assim, acabou, vamos embora. Sábado, você não tem mais Zorra Total para assistir, eu acho que não existe mais, né? Foi bem longe agora, né? Se tem luta do UFC, é só de madrugada. Então, amanhã, 8 horas da manhã, nós começamos a nossa EBD. Quero ver essa animação, hein? 8 horas da manhã, aqui na igreja. Para aqueles que estão em processo de membresia, amanhã também nós temos o curso de novos membros, a partir das 8 da manhã, lá no Kids, tá? E é isso. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite. O Senhor continue fortalecendo os nossos corações, enchendo a gente de ousadia, coragem, temor do Senhor e faça, Espírito Santo, com que a gente corresponda ao seu chamado para nós, Deus. Fortalece a nossa comunidade, enche a nossa comunidade da sua presença, traga pessoas que o Senhor deseja para edificar a sua igreja, a nossa comunidade. Nós confiamos no seu poder e no seu amor sobre nós, Deus. Obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos para ver aonde o Senhor quer que nós cheguemos, Deus. Só o Senhor para fazer isso, Deus. E nós somos abençoados porque o Senhor não nos deixa andando, batendo cabeça, perdidos. O Senhor tem um lugar para nós, Deus. O Senhor tem um lugar para nos levar e nós queremos ser pastoreados pelo Senhor, que é o bom pastor da igreja, Deus. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui. Fortalece-nos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma boa noite.